Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma leitura do nosso devocional hoje, que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 14 a seguir. Assim diz a palavra de Deus: Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Retende a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e a serviço da vossa fé, folgo-me e regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Eu quero pensar com você hoje dentro do termo murmuração. A palavra murmurar é o mesmo que fazer queixas ou reclamar. Só que parece que ela é uma palavra um pouco mais forte para nós ouvirmos e para nós mencionarmos. Olha bem, o conselho das Escrituras é que nós façamos todas as coisas sem murmurações. Nós, às vezes, murmuramos demais de tudo que acontece na nossa vida. Reclamamos demais com as situações que acontecem na nossa vida. Às vezes nós murmuramos e reclamamos porque nós não entendemos os verdadeiros propósitos de Deus com a nossa existência e com o nosso trabalho. Nós temos muitos exemplos de murmurações na Bíblia. A Bíblia diz que por causa da murmuração, muitos morreram no deserto, quando Moisés guiava o povo rumo à terra de Canaã. Murmuraram porque estavam sendo guiados por Deus. Murmuraram porque chegaram em um ponto em que temiam pela própria vida. Olha bem, Israel tinha saído do Egito, estavam à beira do Mar Vermelho. Moisés os havia guiado pela direção de Deus a um ponto largo do Mar Vermelho. E quando o faraó resolve ir atrás de Israel, eles estavam à beira do mar. Diz que pelos lados havia umas cadeias de montanhas, à frente um mar de águas, e atrás deles vinha Faraó. A grande ameaça era Faraó. Daria para ficar acampado ali, mas não poderiam ficar, porque não tinham como voltar, não tinham correr pelos lados e pela frente havia água. O que aquele povo fez? Aquele povo murmurou de Deus. Deus havia tirado o povo de Israel com um braço forte do Egito, depois de 400 anos de escravidão. Deus havia mandado as 10 pragas sobre o faraó. E aquelas 10 pragas não deram para aquele povo entender que Deus tinha poder de livrá-los da mão de faraó, de qualquer forma ele faria isso. Quando Moisés vai orar a Deus, Deus manda que ele abra o mar vermelho e aquela multidão passa em seco. Mais um milagre na lista e na conta dos israelitas. Mais adiante eles reclamam porque eles não tinham cebola, não tinham pepino, não tinham alho para comer, não tinham carne. E Deus mandou codornizes, uma nuvem de codornas que saiu do mar. Interessante pensar dessa forma, né? Codornas saíram do mar. Isso é só para demonstrar que aquilo era fruto de um milagre, era algo impossível que estava acontecendo com o povo de Israel. Israel, novamente, estava murmurando diante de Moisés, murmurando de Deus, porque sentiam falta da carne que eles comiam no Egito. Mas lá eles eram escravos. Eles não atentavam para o benefício que Deus havia lhes feito, preferiam murmurar. Em outra ocasião, ou pelo menos 2 situações, eles reclamaram que não tinham água. 3 vezes eles reclamaram que não tinham água para beber. De uma vez Moisés corta uma árvore e joga em cima da água e as águas deixam de ser amargas. Eram as águas de Mara. De outra vez Moisés fere a rocha e a rocha sai água e o povo bebe água que saiu do meio de uma penha. Outra vez reclamaram, murmuraram. Moisés novamente precipita-se, ele tinha de simplesmente dizer à rocha que produzisse água, e Moisés fere a rocha, desobedecendo a ordem de Deus, prevaricando contra Deus, para dar água para aquele povo. Aquele povo murmurou no deserto, e Deus fez brotar das areias do deserto cobras, serpentes vorazes,
que mordiam o povo e eles morriam. Deus novamente traz um livramento depois da grande murmuração. Olha bem, eu queria que você recordasse que aquele povo, eles tinham todos os dias uma nuvem imensa no deserto sobre a cabeça deles para que o sol não os castigasse. A multidão que havia com Moisés era a seguinte: tinha 600.000 homens. Olha bem, a Bíblia Sagrada não contava mulheres e nem menores de idade, ou crianças, adolescentes, jovens de baixa idade, não seriam contados naqueles 600.000. Se você observar na tua igreja, você vai perceber que existem mais mulheres do que homens. Você vai perceber que existem mais crianças do que homens. Então eu me arriscaria a dizer que aquela multidão não teria menos de 1.200.000 pessoas. Olha, e no entanto havia uma nuvem que cobria toda essa multidão. Era a presença de Deus com eles. À noite o deserto, ele esfria muito. Diz que a temperatura no deserto chega a 0 grau. Também é mortal. Da mesma forma que o sol é mortal durante o dia, o frio é mortal durante a noite. A Bíblia diz que aquela nuvem se levantava e se transformava em uma coluna de fogo que ficava no meio do arraial, dando claridade e dando calor, para que ninguém morresse de frio. Eles se acostumaram tanto a viver com milagres, que eles esqueceram o que era milagre. Eles acostumaram tanto a ter bênçãos e soluções de Deus, que eles esqueceram que Deus estava com eles. Eu quero te falar uma coisa. Às vezes nós temos uma capacidade de ver o invisível, o que não existe, para nós lamuriarmos, reclamarmos e murmurarmos, porque nós não temos tal coisa. E fechamos os nossos olhos para ver a realidade de tudo que Deus fez por nós, de todas as bênçãos que Deus nos deu. Façam tudo sem murmuração e nem contenda. Façam as coisas cantando e salmodiando a Deus. Se você parar de olhar as coisas com esses olhos ruins, com os olhos de carvão que você tem olhado, e começar a olhar com olhos de cristal, com olhos bons, você vai ver a infinidade de benefícios que Deus fez na tua vida. Você vai ver o tanto de milagres que o Deus operou na tua vida. Às vezes, nós tentando ver o que não existe, nós fechamos os nossos olhos na realidade. Pare e pensa. Se você acha que a tua vida está ruim hoje, talvez você seja como eu. E se você olhar no passado, você vai perceber o quanto Deus te abençoou. Quem éramos e o que somos agora. Se você me disser que o recurso financeiro falta na tua casa, que falta isso, falta aquilo, mas eu vou te falar uma coisa, você tem uma coisa que não tinha antes, a salvação. E essa salvação já é motivo de nós darmos glórias a Deus todos os momentos que nós lembrarmos que existe uma vida eterna. Pare de murmurar. Pare de reclamar. Pense que quando Deus chegou na tua vida, a presença dele chegou, você não está mais sozinho. Ele fala o seguinte, olha, que nós devemos fazer as coisas e não devemos reclamar delas. Tem gente que faz as coisas certinho. Tem gente que faz as coisas como deveriam fazer. Só que no final, eles acabam reclamando. Reclamam porque alguém não ajudou. Reclamam porque eu estou cansado porque fiz. Reclamam porque se sente usado e explorado. Você tinha feito tudo certo, meu irmão. Você tinha feito a coisa como Deus queria que você fizesse. Mas você joga tudo no lixo, tudo fora, quando você começa a reclamar e começa a murmurar. Um homem estava na beira de um tanque. Estava fazendo a coisa certa, buscando o milagre de Deus. Deus tanto viu aquele homem naquela beira daquele tanque durante tantos anos sucessivos, que Jesus foi lá para curá-lo. Ele não curou mais ninguém, ele só curou aquele paralítico. Mas olha bem, aquele paralítico como nós, como isso faz parte da nossa natureza, precisamos vencer a nossa natureza velha. Jesus chega e pergunta: o que tu quer que eu te faça? Eu falo: Senhor, eu estou aqui na beira desse tanque já tem muito tempo, mas ninguém me ajuda. Irmãos, Jesus estava ali para ajudá-lo. Às vezes nós deixamos de enxergar Deus que está de frente de nós, porque nós estamos murmurando das pessoas que estão ao nosso redor e elas não ajudaram, elas não fizeram algo por nós. Deus nunca te deixou sozinho. Pare de reclamar, pare de murmurar. Se a tua vida não está
excelentemente boa, saiba que existem pessoas que não têm Deus, que estão muito pior do que você. Olha bem, se você acha que não está bom porque te falta dinheiro, te falta recurso, te falta isso, te falta aquilo, mas você aceitou Jesus e tem a salvação, tem a vida eterna, pense que os milionários do mundo não têm salvação, não têm vida eterna, se eles não crerem em Jesus. Talvez são detentores de grandes riquezas e grandes fortunas, mas a riqueza que interessa eles não receberam, porque não conseguiram crer no Evangelho de Jesus Cristo. Você tem motivo de sobra, meu irmão, para dar glória a Deus. Você tem motivo de sobra, minha irmã, para dar glória a Deus nesse dia. Pare de murmurar, pare de reclamar. Porque enquanto mais você murmura, mais você atrai a decepção de Deus para você. Porque Deus fez coisas para você e Ele quer que você o glorifique pelo que Ele fez na tua vida e não fique murmurando por aquilo que ainda não aconteceu. Nada de murmuração, nada de contenda ou briga, nada de confusão, nada de complicação, porque nós somos filhos de Deus, somos herdeiros do céu, herdeiros da vida eterna. E nós sabemos que o que Deus preparou para nós ainda não alcançamos nessa vida, mas certamente alcançaremos um dia, quando nós nos apresentarmos diante dEle. Olha bem, que Deus te abençoe nesse dia. E se você achava que tinha algum motivo de reclamar, descubra que você tem motivo de glorificar a Deus pelos benefícios que Ele tem feito à tua vida. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.